Secretaria Municipal de Educação de São Vicente. Arte, 3º ano. Linhas, professora responsável, Andréa Gomes Gameiro. Hoje nós vamos falar sobre as linhas. Se observarmos a nossa volta, a linha está presente em nossa vida, especialmente na natureza. Observe uma árvore e perceba quantas linhas há nela. Muitas, não é? E no nosso corpo? Nos cabelos, por exemplo, se eles são lisos, a linha é reta. Se são encaracolados ou cacheados, as linhas são curvas ou onduladas. Linha é um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros, numa sequência infinita. A linha é um elemento básico no desenho e pode ser usada com muitos recursos, dando dinamismo ao trabalho artístico. Vejamos aqui alguns tipos de linhas. Uma linha curva, espirais, uma linha mista, quando misturamos curvas e retas, uma linha sinuosa, quando ela não é nem curva nem reta, uma linha ondulada, quando ela segue uma curva sempre rítmica, né? Sempre no mesmo ritmo. Quebradas, quando elas são retas, pontiagudas, mas se quebram, né? Linhas retas, e aqui vendo novamente as linhas retas, e como nós chamamos uma linha reta deitada? Linha horizontal. Ou quando ela nem está de pé nem está deitada, ela é inclinada, uma linha reta inclinada. Ou quando ela está de pé, é uma linha reta vertical. Agora vejamos aqui as linhas nas obras de arte. Ao longo dos séculos, os artistas se expressaram com os mais variados tipos de materiais e elementos gráficos. Eles utilizaram todos os tipos de linhas e formas das suas obras. Alguns se expressaram mais com as linhas retas, como Mondrian, por exemplo. Outros misturam retas e curvas, como Tarsila do Amaral. E outros utilizaram mais as curvas, como Kandinsky e Klimt. Vejam aqui a criatividade com as linhas. Quanta coisa é possível fazermos utilizando as linhas. Agora, nós vamos ver duas dicas bem legais para fazer em casa e criar desenhos incríveis utilizando diferentes tipos de linhas. Olá, meus alunos! Vamos fazer uma atividade com linhas. Nessa atividade, nós iremos precisar de sulfite, lápis ou canetas, borracha, reta e o material que você tiver à disposição. Eu vou utilizar uma figura simples, então eu peguei uma tampa, fiz o contorno do círculo e vou começar a utilizar as minhas linhas. Esse trabalho nós iremos fazer com linhas retas, então você deve fazer linhas uma ao lado da outra e encostando de um canto ao outro do círculo. Se você achar que ficou muito espaçado a linha, você volta e refaça a linha. Você deverá fazer a linha em toda a figura. O seguinte, nós vamos continuar fazendo o fundo. Então eu vou escolher outra linha para fazer o fundo. No caso, eu escolhi a linha inclinada. Vou fazer isso por toda a folha. Nosso trabalho finalizado irá ficar desse jeito. Eu usei outras figuras, né? Você pode diversificar, umas figuras menores e linhas coloridas. Você também poderá fazer, quando já tiver experiência, outras imagens, como esta folha, os corações, e usar até outras linhas depois que vocês já souberem as linhas retas. Poderemos usar linhas onduladas, linhas curvas e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Vou deixar aqui uma história que aconteceu e que eu acho muito interessante e que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Eu chamo de Contando uma História sobre o Encontro entre Linhas e Pássaros. A manchete de um jornal muito importante aqui, chamado Estado de São Paulo, dizia assim:
canção criada a partir da foto de pássaros em fios elétricos, prova que a natureza é perfeita. Talvez você já tenha visto esse registro dos pássaros empoleirados em fios elétricos. Essa foto foi feita em 2009 pelo repórter fotográfico Paulo Pinto, no interior do Rio Grande do Sul, e publicado no jornal brasileiro O Estado de São Paulo, chamando a atenção do publicitário Jarbas Agnelli. Lendo o jornal em uma manhã, eu vi esta imagem de pássaros sobre os fios elétricos, conta Agnelli. Eu cortei a foto e decidi fazer uma música, usando a localização exata dos pássaros como notas musicais. Fiquei curioso para ouvir que melodia as aves estavam criando. Quando a música ficou pronta, Agnelli procurou o fotógrafo Paulo Pinto, autor da foto, para contar o que tinha feito. Paulo ficou surpreso com a ideia do publicitário, uma vez que ele também tinha achado que as aves pareciam notas em uma partitura. O fotógrafo pediu ao Estado de São Paulo que enviasse a imagem original a Agnelli, sem cortes. Faltavam 8 pássaros na versão editada do jornal, que ele havia usado, 4 no início e 4 no final, o que, segundo o publicitário, completou brilhantemente a melodia. Para quem tem um olho atento, a natureza pode revelar o seu potencial a todo instante. O belo está lá, mas um pouco de criatividade é necessário para que possamos enxergá-la. Isso se chama arte. Um beijo a todos. Espero que tenham gostado da história. Aqui seguem algumas dicas que vocês podem consultar. E agora é com vocês. Acesse o nosso blog e realize as atividades 25 e 26. E até a próxima aula. Tchau, tchau!